Então, novamente, boa noite a todos. Como eu já tinha falado aqui para o Samuel, né, eu fiz cola, tá, gente, hoje. E aí eu pensei em algumas coisas, assim. Eu achei muita coisa bacana, realmente, dentro da psicologia social, né, Samuel? Tem muita coisa legal. E tem um autor Sim, sim. específico aqui que eu achei muito interessante, que é o Leon Festinger. E que ele fez uma pesquisa por volta de 1950, já falando dessas questões da comunicação de massa, né, e das fake news, né, quando, obviamente, o termo que se usava não era esse, né. Então, assim, eu acredito que aqui ninguém tenha conhecimento, né, prático dessa pesquisa. Eu pesquisei. Mas que ele falava né, tinha um grupo, então, que acreditava ali que tinha os... Como é que chama, Samuel? Aquele... Ai, meu Deus. Discos voadores, né? E Ah, invadiriam a Terra, né? E abduziriam, né, as pessoas, enfim. E aí, o que o Festinger propôs? Ele, junto com outros pesquisadores, né? Eles entraram dentro desse grupo, né? Para observar da onde vinham aquelas verdades absolutas, né? E a partir disso surgiram alguns conceitos que são utilizados até hoje. Então, por exemplo, né, o raciocínio motivado, né? O que é o raciocínio motivado? Então, a ideia é assim que todos nós somos motivados a acreditar em alguma coisa que confirme as nossas ideias, né? Isso é muito verdadeiro, né? Ontem, né, eu não sei quem estava presente aí acompanhou o que a gente estava falando a respeito dessa imagem que é construída, né, pelas mídias, enfim. E a forma como a gente trabalha com isso, na verdade, é a mesma coisa, entendeu? A gente pega aquela pessoa, né, que aí já vem um outro conceito aqui, que é o realismo ingênuo, né? E que acabam ficando vulneráveis, porque é confortável você se manter dentro de uma ideia sem nenhum tipo de questionamento. A gente vê isso muito na política, né? Então, há um ano atrás, assim, um pouco antes da pandemia até, ainda tem, né? Mas talvez tenha, os ânimos estão um pouquinho menos exaltados por conta da pandemia ainda, mas a política gera muito, né, o conteúdo de fake news, né? E dessas discussões que não são discussões porque elas não têm argumentos, né? Enfim, então eu vou falando um pouco mais sobre isso, e aí tem também um outro conceito que eu achei muito bacana, que é o viés de confirmação, né? Que a gente tem, então, uma tendência, né, a buscar e privilegiar informações que estejam de acordo com crenças pré-estabelecidas, né? E o que você faz com isso? Porque, assim, na verdade, saúde... Gente, vamos manter os microfones desligados, por favor. O que a gente faz, né, com essas crenças? Como é que elas surgem? Né? A gente, dentro da TCC, a gente fala muito sobre isso, e essas crenças, elas, em parte, elas são culturais, né? Elas fazem parte do aprendizado da gente, da forma como a gente interpreta as situações em decorrer da nossa vida, a gente, como uma estratégia, muitas vezes, de fuga e de esquiva, né? A gente prefere acreditar piamente em alguma coisa para exatamente evitar um enfrentamento, né? E uma discussão sobre qualquer coisa nesse sentido, né? E aí, o que se faz, né? Então, ele propõe o que eu encontrei muito, acredito que o Samuel também vai falar sobre isso, né, que como estratégia, então, de enfrentamento, seria a dissonância cognitiva, né? O que seria isso? Essa credibilidade aí, né, que não é uma credibilidade, né, esse acreditar piamente em algo sem questionamento, isso gera um desconforto, tá? E então, assim, quando a gente tem os nossos valores, né, as nossas crenças, assim, eles entram em contradição, o que acontece? Existe uma tensão psicológica, né? E ela está em nós. E aí ela é disparada, né? Então existem gatilhos para que isso aconteça, para que essa tensão surja aí, essa tensão psicológica. E aí o que a gente faz, né?
isso acontece em que momento? Quando você se depara com evidências de que essa crença pré-estabelecida, ela, de fato, ela não existe, né? Ou ela é irreal, ou ela é questionável. Então, voltando lá à experiência do Festinger, como que ele fez, né? Como é que ele encarou aquilo? Porque ele via, assim, que não existia nenhuma discussão. As pessoas acreditavam, né? Eles viraram quase que uma seita. E é uma seita, né, Samuel? Eu acho que ele define como uma seita. E eles estavam se preparando, então, para essa invasão, né, dos discos voadores. E aí, o que ele faz? No dia, né, que estava lá pré-estabelecido que os discos voadores invadiriam a Terra, então, e que estava todo mundo, né, super, nossa, e agora que a gente vai fazer? Não, mas nós estamos preparados, nós vamos ser os únicos a nos salvar. Só que isso não era verdade, né? Isso foi algo que foi disseminado dentro daquela massa. E que cada vez que entrava mais um ali, ficava mais difícil de se questionar. Ao invés de negar essa verdade absoluta, no dia, como isso não aconteceu, o que ele levou como uma estratégia foi dizer que aqueles discos voadores estariam em um outro lugar ou em um outro momento, para que essa crença se enfraquecesse dentro daquela massa. Tá? Então, aquela notícia deixa de ter tanta importância. Nossa, a gente passou aqui 10 anos preparando, né, para sermos abduzidos pelos discos voadores. E agora? Será que eu fico mais 10 anos me preparando? Ou eu vou buscar uma outra forma de viver minha vida? Ou até buscar outras crenças, né, pré-existentes? Então, enfim, assim, eu acho que esse foi um dos estudos que eu encontrei assim mais interessantes, né, esses conceitos que eu achei muito bacanas e que acho que tem, né, ele é um psicólogo social, ainda hoje de grande importância para a gente. Tem vários livros aqui, vários livros bacanas assim que ele propõe sempre dentro dessa pesquisa mesmo das fake news. E agora ele está entre os 5 mais citados, né, entre os psicólogos sociais mais citados, por conta de todas essas pesquisas. Acho que é isso, gente. Né, a minha fala assim, a minha conversa com vocês vai ser então dentro desses conceitos, mas eu vou passar então a palavra para o Samuel, e me corrija, né, se eu estiver enganada aí com alguma dessas questões, enfim. Então, vamos bater papo, Samuel. Opa, vamos sim, vamos bater um papo bacana aqui. Boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui no nosso dia, né? Na nossa semana, e especificamente hoje, no nosso dia, né? Com muita alegria, né? Falar um pouco aí da psicologia, falar um pouco dessa história toda de luta, né? Que é ser psicólogo hoje em dia. Acho que sempre vai ser também, né? E vocês estão preparados aí para entrar numa batalha com a gente, né? Uma batalha aí pela equidade, uma batalha pela laicidade, uma batalha pela diversidade, uma batalha pelas minorias. Acho que esse é um ponto fundamental. Então, a gente jamais pode deixar de pensar na nossa psicologia como algo político, né? Eu sempre tento levantar uma bandeira de não falar de uma psicologia partidária, mas não esquecer que essa psicologia é política, né? Como acho que todas as ciências humanas são extremamente políticas, né? Bom, esse tema de cara já dá uma inquietude na gente, né? A gente já lê esse título e fica com o coração pulsando ali, vem aquelas pulgas gostosas atrás da orelha, né? Aquele frio na barriga, aquela situação de uma certa tensão. Por quê? Porque a gente vive isso hoje, né? É muito real a fake news, é muito real essa divulgação irresponsável, e é muito interessante você pensar que nada disso ocorre ao acaso. Isso tem um viés, e eu acho que dentro da nossa conversa hoje a gente vai chegar mais ou menos nesse ponto. Bem, ética, fake news e divulgação irresponsável em massa. O que a psicologia tem a ver com isso? O que nós, profissionais, podemos fazer a esse respeito? Aliás, o que devemos fazer a esse respeito? Essa foi uma inquietação que eu acho que a gente pensou nisso, a gente conversou um pouco hoje, né, Denise, algumas vezes, né, ao longo do dia,
sobre essa mesa e sobre essas questões. A ética, né, como vocês já sabem, é um conjunto de valores. Vai ser um conjunto de valores que visa orientar um comportamento humano, né, em relação às outras pessoas dentro da sociedade, que vai garantir, né, um bem-estar social. Ela vai ter um objetivo de investigação dessas ações humanas e dos princípios que orientam as ações entre as pessoas. Na filosofia clássica, a gente entende a ética, ela não vai se resumir apenas a hábitos ou costumes sociais definidos, comuns. Ela vai buscar uma fundamentação teórica nesses hábitos, né, nesses costumes sociais, para quê? Para encontrar um melhor modo de viver e um melhor modo de conviver, né? Isso vai ser uma busca de um estilo de vida tanto público quanto privado. Então a ética ela vai estar presente nesse sentido. Porém, a gente não pode confundir, né? Alguns autores até chegaram a falar muito em uma confusão entre ética e moral. Eu acho legal a gente demarcar essa diferença. A moral ela vai expressar hábitos, ela vai expressar costumes de uma sociedade, de um local, de uma comunidade, né, situada dentro de um local, dentro de um espaço, com um tempo específico, e ela vai designar também uma conduta individual dessas pessoas. Já a ética não, a ética ela vai identificar, tratar e estudar a moral, ou as morais, que podem ser várias, levando em consideração que as pessoas são diferentes, os locais diferentes e as temporalidades têm uma influência direta nisso, né? Então a ética vai estudar essas morais, ou essa moral, de uma maneira imparcial, racional e organizada. Então a gente vai pensar na ética como algo mais geral, que vai estar estudando as diversas morais que a gente entende. Bacana. Nesse sentido, depois eu vou voltar a chamar a atenção da ética, mas aí eu queria definir os outros dois termos também, que são as fake news e a divulgação irresponsável. Bom, as fake news, por incrível que pareça, pasmem, que eu também pasmei com isso, mas essa expressão ela começou a ser usada no final do século XIX. Olha que loucura! É uma expressão americana, né, usada no final do século XIX, é um termo em inglês, mas ele se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas, né, informações publicadas, né, hoje, é claro, principalmente nas redes sociais. Né? Basicamente, a gente vai entender, então, essas fake news como mentiras divulgadas como verdades, né? E elas foram popularizadas e potencializadas com as redes sociais. Né? Acho que todos nós, de certa forma, fomos super seduzidos pelas redes sociais. Né? Quem entrou pouco, igual eu, ficou bem por fora, inclusive, mas fomos assim bem seduzidos pela essa facilidade de comunicação, de acesso, e basicamente também serviu para um lado negativo, que foi uma divulgação mais ampla e mais rápida, né, de várias informações, e muitas vezes essas informações elas são fake news, né? Bom, o que é então uma divulgação irresponsável em massa? Nosso terceiro tema para a gente definir aqui, para depois saber o que a gente vai estar fazendo com isso. Todo tipo de notícia que é escrito, publicado, com uma intenção clara de enganar, né? E essa intenção, eu quero deixar bem claro que isso não é ao acaso, é intencional no sentido de um ganho financeiro ou um ganho político, né? No Brasil a gente vê eleições sendo ganhas com fake news e tantas outras coisas aí para não perder o costume, né? Os motivos, então, para que sejam essas notícias criadas, notícias falsas, eles vão variar dos mais diversos. Desde aqueles autores de manchetes absurdas que querem que você clique para eles ganharem dinheiro com publicidade de anúncio, até mesmo, né, denegrir a imagem de alguém, denegrir uma pessoa comum, uma celebridade, político, alguma empresa. Então as fake news, elas têm um endereço muito certo. Não dá para a gente pensar que uma informação falsa dessa chegou ao acaso e de repente a galera começa a compartilhar. Não, alguém idealizou essa informação com um intuito. Geralmente um intuito ruim, né, para denegrir alguém, para ganhar algo em troca disso. E as pessoas, né, de certa forma, compartilham, aí muitas vezes até por elas não têm um discernimento sobre a verdade
daquela informação. Só que não ter discernimento também não pode ser desculpa, né? Eu acho que isso é um ponto nosso que a gente tem que trabalhar também socialmente na população em geral. Consequências muito graves ocorrem por fake news. Eu separei aqui 3 casos, né, só para colocar, para ilustrar aqui, né, temporais. Um foi o caso da Fabiane Maria de Jesus, talvez vocês não conheçam, que esse foi de 2014, apesar que, né, também foi rápido. Ela foi espancada e linchada por moradores da cidade porque divulgaram um retrato salado de uma possível sequestradora de crianças para rituais de magia negra. Fabiane Jesus não tinha nada a ver com essa história, mas ela foi conhecida, né, por essas informações falsas, confundida com essa criminosa e linchada por moradores. Perdeu a vida, né? Principalmente aí a gente pode associar essa perda às fake news. Outro boato também, né, que a gente está vivendo agora, inclusive, foi o boato das vacinas, né? No calendário de vacinação infantil, que algumas vacinas seriam mortais, então que não seria interessante vacinar as nossas crianças. E o sarampo, que estava erradicado, ele está aí, novamente, para mostrar como que uma informação falsa ela pode ser prejudicial ao público comum. O terceiro caso é o caso mais recente, agora, de 2018, foi a greve dos caminhoneiros, né? Ela durou aí algum tempo, né? E provocou um desabastecimento de alguns produtos. Mas os boatos, né, de uma nova greve fizeram as pessoas se acumularem na frente de postos de gasolina, achando que ia faltar mercadoria, faltar gasolina, faltar produto, e assim, até mesmo o temor de um aumento de preço. Mas isso não foi colocado, isso não aconteceu, mas o terror dessa informação mobilizou diversas pessoas. Esses são apenas 3 exemplos de como que uma disseminação falsa em massa ela pode realmente colocar as pessoas numa situação difícil, né? Numa situação que vai até de morte, né? E como combater isso? Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente tratar aqui hoje. O único ponto de conhecimento, de diminuir os impactos, é não compartilhar. É cada um fazer a sua parte. E como que é não compartilhar? Se eu tenho qualquer tipo de dúvida da veracidade de alguma informação, eu simplesmente não compartilho ela. E eu checo essa informação. Existem hoje diversos sites, como boatos.org, que a gente pode checar informações que a gente tenha dúvida. Né? Existem equipes inteiras de jornalismo para poder fazer esse tipo de checagem, e nós, né, com um computador nas mãos, né, um smartphone, todos nós utilizamos ele muito bem, até para acessar as redes sociais, é o mesmo trabalho que a gente poderia ter para checar essa informação e não disseminar ela de maneira irresponsável. É responsabilidade nossa também tomar esse cuidado com a informação e tomar esse cuidado para não disseminar uma informação falsa. O ideal, nesse sentido, é duvidar de tudo. Por que não duvidar? Você duvida, faz a checagem confirmada, aí sim, né, é possível divulgar uma informação. Né? São muitos veículos de informação que a gente pode fazer checagem, né, de informações. Bem. Ô Samuel, deixa eu te interromper aqui, só para a pergunta não perder o caminho. A Perfeito. pergunta do Breno aqui, tá? O Breno está perguntando se uma meia notícia seria essa questão da divulgação irresponsável? Possivelmente sim. Possivelmente quando uma notícia ela é recortada e é colocada dessa forma na mídia, ela já não está com a amplitude total. E aí essa parte colocada é uma parte que se chama atenção e potencializa, então, para o indivíduo acreditar naquela meia-verdade. Meia-verdade não é verdade inteira. Então, possivelmente, ela tem um intuito de prejudicar alguém. Beleza? Bom, o que a psicologia tem a ver com isso? O que a psicologia tem a ver com a responsabilidade social? Aí eu fui buscar lá no Moscovici a teoria das representações sociais. Né? Não teria como não chamar alguns autores para dialogar com a gente, porque são fantásticos. Né? De acordo com essa teoria das representações sociais do Moscovici, tem uma ideia, né, que os sujeitos eles vão buscar explicações, eles vão criar teorias próprias sobre uma série de assuntos. E eles vão prender a atenção e a curiosidade com isso.
demandando o quê? Uma compreensão de pronunciamentos cotidianos a respeito de temas sociais, dos mais diversos. Escola, mal, religião, política, cultura, saúde, doença, violência, tecnologia, desigualdades sociais, desigualdades econômicas, tudo isso as pessoas elas vão pegar esses assuntos e criar teorias em cima. Só que a gente não pode ser ingênuo de pensar que essas criações elas são mediante a opinião, aos achismos dessas pessoas. Não é. Na verdade, essas explicações elas vão estar buscando uma lógica própria, que vai ser baseada em informações e julgamentos valutativos adquiridos de diferentes fontes. Aí que a gente vai entrar, junto com a disseminação em massa, e aí que a gente vai estar entrando na questão das fake news para a formação dos indivíduos, né? Eles vão se fundamentar também em experiências grupais, naquele grupinho gostoso da família, que todo mundo brigou nas eleições, na verdade, e também outros grupos aí que a gente tem. O indivíduo, então, constantemente exposto a informações falsas, que são difundidas de maneira para enganar esse indivíduo, né? Julgamentos valorativos também adquiridos dentro de fontes não confiáveis e massivamente disseminados em redes, principalmente as redes sociais, né? Vale reforçar aqui também como que a velocidade e o alcance dessas redes é avassalador, né? E como, infelizmente, grande parte da população possui um hábito questionável de leitura, ou até mesmo não possui esse hábito de leitura, né? Então ele acredita, sem questionamento algum, no que é apresentado como entretenimento do modelo, né? O Deus Facebook, o Deus Instagram e o Deus rede social que me mantém conectado e feliz, né, com aquela vida maravilhosa divulgada aí ao longo da rede. Bem, o investimento em educação e valorização de áreas regulares, né, de checagem de informações, bem como a disseminação de informações, né, comprovadas, é um meio mais eficiente para uma construção pautada em valores éticos. Aí a gente vai retomar naquela discussão da ética agora, né? Valores éticos e discussões produtivas contra essa manipulação em massa. A psicologia, basicamente, ela se pauta na diversidade, como a gente afirmou logo no começo. Ela se pauta na autonomia do indivíduo, na capacidade de autogestão de cada indivíduo, né? Então, ela não pode ser compatível com fake news. Ela não pode ser compatível com disseminação, né, irresponsável para as massas. Eu queria finalizar agora, né, minha exposição com uma questão comemorando... O desenho é importante também. Eu queria finalizar a minha fala aqui, né, esse questionamento, com a seguinte questão, comemorando, né, o nosso Dia do Psicólogo, e certo, né, cada vez mais certo, que estamos numa profissão de resistência. Somos a resistência, e eu pergunto, quem interessa manter uma população enganada e passiva? Muito obrigado a todos. Pessoal, na verdade a gente ainda tem um tempinho aqui, são 8 minutos, mas vai cortar a fala de alguém. Eu acho que eu prefiro encerrar e a gente recomeçar. Tudo bem para vocês? Podemos fazer assim? Né, Samuel? Porque aí não corta a fala de ninguém, tá bem? Bacana, ótimo. Então vamos lá, vamos encerrar. 5 segundos e a gente já retoma aqui. Beijo. Beijo.